Endometriose. Palavra cheia de desinformação, mistério para a medicina e um diagnóstico que dá medo em muita gente só de cogitar. Pode provocar dores absurdas ou nenhum sintoma. Pode ser somada à infertilidade ou nem passar perto disso. Pode se manifestar na região do ventre ou até outros lugares do corpo. O endométrio é o tecido que reveste internamente o útero e que prolifera durante a fase folicular do ciclo menstrual pela ação do estrogênio. Se não acontecer fecundação e a implantação do óvulo fecundado, boa parte dele vai ser liberado na nossa menstruação. E outra voltará a crescer com o reinício do nosso ciclo, mas pode acontecer de algumas células do endométrio fazerem movimentos em outros sentidos e começarem a crescer em áreas fora do útero. Por aqui, a gente sempre está falando que sentir dor não é normal e não deve ser normalizado. Então, através do diálogo entre medicina moderna e educação menstrual, o que é endometriose? Quais são suas possíveis causas, formas de cuidado e de tratamento? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta e educadora menstrual, e esse é podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabot, terapeuta menstrual e de escuta das emoções, mestre em bioética. E se você gosta desse podcast, saiba que é possível apoiá-lo também financeiramente, para não só mantê-lo no ar, como para podermos chegar mais longe. Faça bom uso do seu dinheirinho, gente! Link do nosso Apoia-se e Pix está na descrição do episódio. E para o episódio de hoje, no quadro Papo com a Gine, temos a nossa maravilhosa Fernanda Schier, nossa amada médica ginecologista e obstetra, e é sobre endometriose. Oi, gente! Amei esse tema, acho que é super importante ser falado. Vejo muito no consultório, dá uma impressão de que está tendo até um boom. Eu talvez acredito que agora os médicos estão investigando melhor e diagnosticando mais, porque sempre existiu, né, endometriose, mas eu amei essa tua introdução, tá? Você acha que a questão é a primeira abertura, assim, do quadro da endometriose é a dor. E muitas mulheres passam anos da vida delas tendo essas cólicas, começa lá quando ela é criança, que não consegue ir para o colégio, porque ela se contorce de dor, algumas vezes acham que é até frescura, né? Deus o livre, mas não é normal. Desde ali a gente já tem que investigar. E muitas vezes essa menina recebe um anticoncepcional e só vai descobrir que era uma endometriose quando tentar engravidar lá daqui uns 15, 20 anos, né? Então é mais ou menos essa jornada aí da paciente com endometriose. Ela é muito longa. Um diagnóstico pode levar até 10 anos para ser feito. E nós tivemos, Fer, um episódio do quadro Partilhas, com a Flor que trouxe essa questão, que descobriu a endometriose apenas quando foi engravidar. É bem comum isso acontecer. E uma coisa que eu tenho visto muito são essas mulheres que tomam anticoncepcional desde cedo, querem fazer uma troca, né? A gente já conversou bastante aqui sobre métodos contraceptivos. Por exemplo, colocam o DIU, né? O DIU de cobre, voltam a ciclar, mas começam com dores insuportáveis. E daí acham que pode ser sintoma do DIU, né? Porque o DIU ele faz um aumento de cólica, de desconforto. E aí, quando a gente vai investigar, a gente descobre uma endometriose. E leva um tempo, né, para isso ser identificado e para aparecer. Nós, ginecologistas, precisamos questionar a possibilidade de endometriose, porque um simples ultrassom, ele não pode diagnosticar. Mas calma aí, né? Vamos por partes aqui nesse papo. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela sente bastante dor e ela tem medo de investigar porque ela tem medo de confirmar que possa ser uma endometriose. Olha que doideira, Mas, né? gente, Que doideira. De tão que a gente coloca, né? E pouco se fala também dos casos de endometriose que não tem dor, né? Porque existem casos que são assintomáticos, né? você sabe que uma das coisas que a gente percebe na endometriose é que a extensão da doença não diz a clínica da paciente. Eu já peguei pacientes com dores horríveis, que têm muito poucos focos de endometriose, e já vi pacientes que estavam tomadas de endometriose e nunca sentiram desconforto, né? Então, é muito, muito louco mesmo, assim, a forma com que acontece essa abordagem. Por isso que é tão difícil de diagnosticar também, né? Ô Fê, e como que se dá o diagnóstico?
Então, para a gente diagnosticar a endometriose, a gente precisa primeiro suspeitar dela. Então, vai ser aquela paciente que tem cólicas durante o período menstrual e uma dor pélvica geral, né? Não necessariamente ali só a cólica no útero, mas que piora no período menstrual, associado à dor durante a penetração, sangramentos volumosos ou irregulares, tá? Principalmente isso. E assim, no mínimo 6 meses, um ano apresentando esses episódios, né? Então, quando elas nos procuram no consultório, elas já vêm geralmente com um histórico prévio de tempos, né, lidando com a dor, mas muitas delas vêm com ultrassonografias transvaginais simples. E se o médico que está fazendo a transvaginal ele não suspeita também ou não tem tanta habilidade, não acha. Então, eu já atendi várias pacientes com essas dores insuportáveis que tinham 5 ecografias, uma por ano, tudo normal. E aí, quando tiveram a ideia de fazer a suspeita, pedimos o mapeamento de endometriose, que é um exame específico, pode ser feito através de ultrassonografia ou de ressonância magnética, tem que fazer um preparo intestinal, como se fosse fazer aquela colonoscopia, então tem que tomar aquele laxante, é desconfortável, né, o preparo para o exame, mas é super importante, porque a endometriose intestinal é uma característica de endometriose profunda que é super comum gerar esse desconforto. E ele deve ser feito em locais especializados nisso. Cada médico conhece os especialistas específicos para realizar esses exames. A gente geralmente indica nomes específicos, sabe, para as pacientes. E aí elas fazem esse exame e ele geralmente já identifica. Às vezes a gente começa pelo ultrassom, mas quando, né, dependendo do quadro, etc., a gente já vai direto para a ressonância. E a ressonância também é um protocolo diferente, não é uma simples ressonância de pelve, tem que ter feito o preparo intestinal e eles colocam um gel intravaginal. Então, a gente tem que explicar isso para a paciente, para a mulher que vai fazer o exame, para ela já estar preparada, de que é um exame, de certa forma, desconfortável, mas muito importante para ajudar a gente a manejar o diagnóstico dela. E é bem interessante porque eu tenho algumas pacientes que nunca tiveram penetração, né? E que elas têm muita dor. E a gente identificou a endometriose através da ressonância daí, né? Que daí a gente não faz a transvaginal, faz só a resso, e deu certo, sabe? Ela ficou bem melhor. Então, vamos mandar um recado aí para tua amiga, Tassi, que não tem que ter medo de ter o diagnóstico, porque o mais preocupante é você ter uma coisa e não tratar, né? E não acompanhá-la, né? Porque o diagnóstico ele vai existir ou não, né? Então, é algo que é bem importante, assim, ser investigado. É só com o diagnóstico que você tem a oportunidade de tratar aquilo, né? Eu, inclusive, com as pessoas que eu atendo em educação e terapia menstrual, eu sempre peço para buscar o diagnóstico, para a gente partir do diagnóstico médico dentro do nosso processo. O que acontece é que a maioria esmagadora das pessoas que chegam até mim já foram trilhões de médicos e não tem diagnóstico nenhum. Aí a gente vai trabalhar de uma outra forma, mas ter a oportunidade de ter o diagnóstico traz uma clareza até para a gente conduzir o processo junto com outros profissionais, né? Completamente. Fê, e uma dúvida que eu tenho, assim, o que que acontece, né? Como que começa a endometriose? Como que esses focos aparecem fora ali do lugar que eles deveriam estar? Então, eu já vi algumas coisas de menstruação retrógrada, e Isso mesmo. enfim, o que que a literatura traz, assim? Então, quando a gente vai estudar a causa da endometriose, existem várias teorias, né? E a teoria que eu acho que é a mais simples da gente entender é a menstruação retrógrada. Então, em vez do endométrio sair apenas pela vagina, ele faz um refluxo, sai pelas tubas uterinas e cai dentro da pelve. E aí não é assim, né? Qualquer pessoa que tiver isso vai ter, não, ela precisa ter uma predisposição genética. Então, eu atendo muitas mulheres que vêm preocupadíssimas porque a mãe ou a tia tem endometriose e acham que pode ter. Nem sempre, mas é um fator de risco. E aí ela tem essa predisposição genética e esses pontos de endométrio, eles grudam, né? Então, eu costumo dizer que o comportamento da endometriose é como se fosse um tumor, é como se fosse um câncer, porque ele vai grudando e, como é um endométrio, vai responder com um ciclo menstrual. Então, essa mulher, ela vai, no período menstrual, não proliferar, mas depois ele vai proliferar. Só que como ele está fora do endométrio, o nosso corpo muito sábio entende que há alguma coisa muito errada ali. E ele manda todas as células de defesa para combater aquilo. Então gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai gerar dor, aderências
e muito desconforto, que são os principais sintomas que as pacientes vão ter. Então, um exemplo, se a gente tiver, por exemplo, um foco de endometriose no ovário, essa mulher, ela pode não ter nenhum sintoma, porque assim, no ovário, dependendo do tamanho, ela pode até só ter uma cólica, às vezes, né, quando ele estiver proliferando ali. Mas isso pode crescer. E se for fazer uma cirurgia, a gente tem que sempre pensar na reserva ovariana dela, porque vai afetar lá a fertilidade. Então, quando a gente vai abordar essas pacientes, é muito importante a gente ter esse olhar multiprofissional e principalmente entender que é a mesma vibe da SOP. Não é porque a mulher tem SOP que ela vai ser infértil. E, nossa, tem paciente que chega chorando com o exame lá, eu tenho endometriose, não vou poder nunca ter filho. Gente, não tem nada a ver, né? A gente encontra todas as histórias possíveis e imagináveis. É claro que é um fator de infertilidade, mas é por isso que a gente tem que pegar cedo. Porque quanto mais proliferação tiver esse endométrio e mais acontecer, mais aderências vão ser feitas. E depois, eventualmente, pode ser que só uma cirurgia resolva. Mas também você ter endometriose não é um resumo de que você vai ter que fazer uma cirurgia. Isso me faz pensar que talvez a gente devesse incluir alguns exames para endometriose na nossa rotina de autocuidado, não? Então, isso também é muito debatido, porque, em tese, se você for lá ver no protocolo mulheres em idade fértil, elas não têm nem indicação de fazer ultrassom transvaginal de rotina. A gente meio que faz um over investigation, assim, né, das nossas pacientes, porque a gente se sente cuidada que a gente está fazendo, né, exames. Mas se a mulher não tem sintoma nenhum, em tese ela não precisaria fazer. Então, é muito debatido essa questão É, de realização de exames de rotina não, porque complementar. se tem caso que é assintomático, quando a mulher tem o sintoma, ela já pode estar num nível tão avançado que se a gente precisa descobrir cedo, deveria ter algum tipo de protocolo, nem que seja, sei lá, se existem casos na sua família. Só que também quantas pessoas não têm acesso à sua árvore para entender se sua mãe, se sua avó tinham ou não endometriose, né? Faz sentido. Talvez pensando no fato, porque assim, o principal problema de quem tem endometriose para pensar numa cirurgia ou alguma coisa é que a dor ela seja refratária ao tratamento clínico. Então a gente tem que pensar na dor. Não existe um grande problema se essa mulher tiver esses focos e for assintomático, desde que ela não pense em gestar, porque a gente sabe que as aderências elas podem prejudicar a gestação. Então, talvez a gente perceba que não há custo-benefício. Talvez seja melhor essa mulher tentar engravidar e se em um ano ela não conseguir realizar todo aquele processo para investigar a infertilidade, entendeu? Então, a gente tem que ter um sintoma para a gente fazer a pesquisa, mas é bem reflexivo isso que você disse, Tassi. Ah, eu acho que se você que está nos ouvindo tiver um médico uma médica que é sua parceira, que é seu parceiro, e você tiver, por alguma razão na sua intuição, alguma coisa que te diga, poxa vida, quero ver se é o meu caso, se eu tenho ou não endometriose, se tiver uma parceria com essa pessoa que cuida de você, que te acompanha na tua saúde, pedir para fazer, ir atrás e desenrolar, tirar a paranoia da cabeça, porque a paranoia também vai elevar o seu nível de cortisol e vai te tirar o sono e vai te fazer comer mal e vai encadear um monte de outras coisas que não vão ser nem um pouco benéficas para tua saúde, né, para tuas emoções, para nada disso. E Fê, você já acompanhou casos de endometriose em outras partes do corpo que não na pelve? Não, é bem raro, assim, aparecer. Nunca vi, assim. Eu acho que o mais comum que a gente vê é a profunda na parte do intestino, mas daí acaba sendo pelve, né? Quando invade bexiga e tudo mais. E eu acho que uma das mais, assim, comuns que eu tenho visto e que gera bastante desconforto na paciente é quando é no ligamento ali, útero-sacro, no ligamento que segura o útero. Quando ela gruda ali, dá muita dor na penetração profunda. E aí, às vezes, elas acham que é a posição, etc. Por isso que tem que fazer parte da nossa anamnese, da nossa conversa com o paciente sobre isso, né? Porque muitas acham que é normal. E às vezes eu já vi assim, colocar o espéculo para fazer o exame ginecológico, olha como é importante fazer o exame ginecológico, e ter foco ali no colo do útero, já olhando ali os focos roxinhos ali no colo do útero. Mas assim, de fora é bem raro. Eu na minha prática nunca vi, você já ouviu? Galera, só um parênteses, galera que já aprendeu a fazer o autoexame, não vai me achar que qualquer pontinha roxa que aparecer é endometriose. Se aparecer uma pontinha diferente no seu autoexame cervical, vai buscar orientação, mas respira. Não é qualquer coisa que aparecer ali que vai ser endometriose, tá? Eu já ouvi falar de endometriose no pulmão.
Eu acho que eu já ouvi um caso assim, mas eu nunca presenciei. Mas eu acho que esse caso é famoso. É, eu também não Mas presenciei. que Foi durante belo os azar, né? nossos, durante os nossos estudos, meu e de Bia, inclusive em 2019, na terapia menstrual, que foi falado desse E exemplo. aí que entra, isso talvez justifique a outra teoria, que é uma teoria de alteração celular mesmo. A célula, ela recebe, não é que o endométrio vai lá e cai, a célula recebe uma informação que, em vez dela virar uma célula do pulmão, ela vira a célula do endométrio no pulmão, entendeu? A Bia vai estar estudando mais essas coisas de embriologia. Olha, embriologia e histologia. Embriologia amei, arrasei, ó, ótima aluna. Histologia eu fui gostar depois, mas é bem histologia isso aí, né? E Fer, É, tratamentos. trata. Tratamentos. Como Então vamos lá. A fazemos? primeira parte de tudo isso desse tratamento é a paciente entender o que que é endometriose, entender que não é uma coisa maligna, mas que ela precisa cuidar e olhar, ter contato com isso. Ela vai ter que entender. Agora, indo para a parte um pouco mais holística, a gente sabe que tem histórias de questões de mulheres que têm mais essa tendência de controle. É um pouco antes de falar do tratamento, que agora me veio falar sobre isso, né? Que tem essa questão de querer controlar tudo, etc., e histórico de abuso. A gente vê alguns estudos mostrando que isso pode predispor endometriose nessas pessoas. Então, psicológico, primeira coisa, a gente tem que estar acompanhando junto com a psicóloga. Depois, nós vamos mostrar todo esse mecanismo, essa mulher ela precisa entender como que funciona, entender que não é culpa dela, mas que a gente vai fazer um movimento. E lembrar que a alimentação é uma coisa muito importante. Focar nessa questão mais de alimentos anti-inflamatórios, então, junto com a Nutri, essencial. E aí, conforme for os sintomas e a quantidade de aderências, a gente tem um importantíssimo papel da fisioterapeuta pélvica. Ela pode ajudar a soltar esses pontos. É mais difícil do que ser apenas pontos de gatilho de tensão muscular, porque tem ali, né, inflamação junto, mas não é impossível. Então, fazer esse acompanhamento junto com a fisioterapia pélvica é muito bom, porque essa paciente também traz essa consciência corporal dela, do cérebro para a pelve. Com relação ao foco, né? Os focos de endometriose vai depender da onde tiver e dos sintomas, né? Então, se é uma mulher que está infértil e a gente entende que a causa é endometriose, ela provavelmente vai precisar de cirurgia e é uma cirurgia multidisciplinar. Então, às vezes entra o coloproctologista e o urologista junto com o gineco, especialista disso, né? De endometriose. Se ela não tem mais o desejo de gestar, mas ela tem dor, a gente pode sim pensar em anti-inflamatórios, analgésicos, e aqui é uma das poucas coisas que a gente vê que tem realmente um verdadeiro benefício em inibir essa proliferação endometrial, que aí é o uso de um progestágeno, que é o mais comum deles, que tem mais afinidade com o endométrio, que é o Dienogeste, que faz com que esses focos repousem. Então, se eles entram em repouso, para de ter a inflamação e melhora a dor e o desconforto da paciente. Então, um apanhado geral, assim, de tratamento seria mais isso. Eu falo que né, o anticoncepcional ele não trata nada, ele não cura nada, mas para casos de pessoas que têm essa dor incapacitante, que ainda estão buscando outras ferramentas para de fato tratar a endometriose, para essas pessoas isso se torna super fundamental, porque elas não têm, muitas delas não têm nenhuma qualidade de vida, não conseguem desempenhar nenhum tipo de tarefa, né? Então, que bom que existe para esses casos. E à luz da terapia e educação menstrual, da minha perspectiva e da minha metodologia, eu gosto de olhar para a endometriose também, falando dessa parte que você falou da gente trabalhar junto com as psicólogas também, sobre abandonos. Olha, aham. Feridas de abandono também são muito associadas a essa proliferação do endométrio, porque qual é a função do endométrio, Fernanda, Que numa coisa mais gestação? linda! Sim, manter! Acolher, manter, nutrir. Nossa, A não gente tinha olha muito pensado para por esse essa lado. perspectiva, que Por isso que a gente incrível. está juntas aqui, ginecologistas e terapeutas e Maravilhosa! educadoras menstruais, para a gente trocar esse conhecimento e se nutrir, né? Essa questão de dor também, eu não sei se vocês viram, tem bastante estudo com o CBD, né, com o óleo. Agora eles estão fazendo bastante com a endometriose também e estão tendo uns resultados bem legais. Eu tô bem querendo pensar em CDB para minha TDPM, mas isso será assunto para um outro episódio. Falando nisso, estavam buscando há um tempo atrás, não sei como que está, mas a USP de Ribeirão Preto, se não me engano, pesquisas. É lá, Fere? Uhum. Aham, eu vi Uhum. esse estudo.
Essa Bem questão do legal. abandono, eu lembro que me tocou muito, assim, na formação em terapia menstrual, porque a gente trabalha com 4 arquétipos, né? E o primeiro deles ali da fase pré-ovulatória, que é o da menina, que é justamente essa ação do estrogênio, né? Que também falam muito na endometriose, vem das feridas portais, que são 3, né? O da menina, que é abusos de todos os tipos, então abuso físico, mental, emocional, econômico, Financeiro. enfim, financeiro, tal. E aí o abandono e também a superproteção, né? E a endometriose bem desse lugar de abandono. E aí, como essas feridas portais pela terapia menstrual, elas são primordiais no arquétipo da menina, elas se transformam também em outras feridas nos outros arquétipos que virão, que é o da mulher alquímica e da mulher criadora. Então, da mulher alquímica, a gente vai falar muito de corpo, de maltrato ao corpo, de não, de negação do prazer ou de não habilitação ao sexo, sabe? Um sexo doloroso, e aí vira também outra ferida da mulher criadora, e aí depois vira linhagem, então passa isso também, né, pela ancestralidade. Atravessa a vida toda Então, dessa pessoa, né? atravessa a Porque vida toda. Meu Deus, quando sim. fala da fase proliferativa ali, a gente fala muito da fase da infância dessa consultante, das coisas que aconteceram durante a infância, antes da menarca, né? E aí essas feridas, e aí outras linhas vão falar, né, das crianças, das feridas das crianças, as crianças interiores, e as, né, os desequilíbrios, as não curas desses traumas. Daí cada linha vai abordar do jeito que faz Essa sentido. superproteção, eu acho que entra nessa questão do controle também, né? Ser controlado e querer controlar. Com Nossa, certeza. muito. É bonito de ver, né? É bonito de ver, identificar e acolher isso e tratar. Por favor, né? Nossa, Mas juntar tudo, né? Ser multifatorial mesmo. e tem outra coisa, assim, também nessas linhas que eu lembrei agora com a Tassi falando, que eu já vi muitas pessoas da ginecologia natural falando da endometriose como o desequilíbrio da mulher contemporânea, né? Que está sempre sobrecarregada. Então tem muita dor, essa sobrecarga, e aí seria, né, ali para realmente olhar para si, para se dar atenção. E eu acho muito bonito quando a gente pode trabalhar com várias vertentes no sentido, né, de ciência, Legal. de emoções e fazer esse trabalho assim, até porque, né, como a Tassi falou da amiga dela, é isso, né, tem medo de ter a confirmação do diagnóstico. Por que será, né? Isso Quais já é um emoções? sintoma. Quais crenças, enfim, então se a gente pode trazer mais sensibilidade para o cuidado dessa mulher ou dessa pessoa que está aí com diagnóstico de endometriose, por que não? Se é justamente uma proposta, né, uma medicina de autocuidado também. Mas, por favor, a todos os profissionais que estiverem ouvindo, com consciência de contexto, com consciência de raça, com consciência política. Cuidado em virar para uma pessoa e falar, porque você tem que se cuidar e dar mais atenção para si, e essa mana tem 3 empregos, 5 filhos e mal consegue tomar banho. Então, a gente também Ah, botar o é. pé no chão e ser muito Pelo consciente amor. É, conforme a gente for conduzindo, né, as nossas conversas por aí. Fer, uma curiosidade, a gente vai provavelmente dedicar um episódio a isso mais pra frente, mas qual é a diferença entre endometriose e adenomiose? Então, muito bom. A adenomiose é a endometriose no músculo do útero. É a endometriose uterina. Ela é causadora de sangramento uterino anormal. E quando a gente tem, até tem um outro nome também, que é a endometriose no ovário, que é a bolinha que fica ali, que chama de endometrioma. É um termo, né? Mas é a mesma coisa, a adenomiose é, é a endometriose no útero. Então, contempla todos os pontos de endométrio errados. Eu falo muito assim, como se fosse é o endométrio invadindo o aparelho muscular. Então, o principal sintoma é sangramento excessivo e cólica. Fer, muito obrigada pelas informações. E onde que as pessoas podem acompanhar melhor o seu trabalho, por favor? No @doutora.ferschier, lá no Instagram, tem umas informações bem legais lá sobre endometriose também. E pelo telefone 41 99181 2252. Fê, e hoje? Primeira palavra que te atravessar. O que que é menstruação pra você? Mistério.
Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Espero que a gente tenha trazido luz e insumos para você investigar melhor o seu corpo, os seus sintomas, que a gente tenha desmistificado essa quantidade enorme de tabus que tem em volta da endometriose. Se você conhece alguém que tem ou que desconfia ter, encaminha esse episódio para essa pessoa, cuida dela, cuida de você. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Fernanda e eu menstruo. Se você gosta desse podcast, por favor, avalie ele com 5 estrelas no Spotify. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar a tua história com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.